Após 3 meses procurando um lugar para morar, enfrentando golpes de falsos corretores, visitas marcadas que nunca aconteceram e 5 casas rejeitadas, eu já estava exausta. Bem-vindo de volta, viajante, a esta série empolgante, os meus 365 dias nos Estados Unidos. E este último episódio irá te emocionar. Então, não saia daí, pegue seu melhor lugar no sofá e venha viajar comigo! Morar nos Estados Unidos foi uma das experiências mais incríveis e enriquecedoras dessa minha jornada pelo mundo. A grama do vizinho é sempre mais verde até que chegamos nela e pisamos. Morar em uma das maiores potências mundiais também tem os seus desafios. E como a maioria dos imigrantes, eu também passei por muitas dificuldades. Porém, nas minhas maiores dificuldades, eu sabia onde eu poderia buscar refúgio. E sim, encontrei refúgio, fiz novos amigos e estreitei laços. Experiências como estas só te farão crescer e querer aproveitar cada momento como se fosse o último. E segundo o site SG Global Group, os Estados Unidos sempre foram um dos países que mais receberam imigrantes no mundo. Atualmente, a nação abriga cerca de 1/5 de todos os imigrantes internacionais. Esses imigrantes vêm de praticamente todas as partes do planeta, tornando os Estados Unidos um dos países mais diversos culturalmente. A população imigrante dos Estados Unidos cresceu gradativamente ao longo de décadas. Em 1970, o número de imigrantes no país correspondia a apenas 1/5 do total atual. Esse aumento foi impulsionado em grande parte por mudanças nas leis de imigração aprovadas pelo Congresso em 1965. Hoje, os imigrantes representam 14,3% da população americana, um crescimento expressivo em relação aos 4,7% registrados em 1970. E você sabe qual é o país que lidera o ranking de imigrantes nos Estados Unidos? Sim, ele mesmo, o México. O México lidera o ranking principal de imigrantes nos Estados Unidos. Em 2022, aproximadamente 10,6 milhões de imigrantes mexicanos vivem no país, representando 23% de toda a população imigrante. Além disso, a participação de imigrantes na força de trabalho aumentou 17% em 2007. Bom, agora que você já sabe que a força motriz americana é composta por imigrantes, voltamos ao assunto minha primeira casa nos Estados Unidos. E eu sei que vocês já estão curiosos para saber quais foram os meus perrengues para alugar a minha primeira casa. Depois de 3 meses procurando lugar para morar, e como eu já disse, enfrentando golpes de falsos corretores e visitas marcadas que nunca aconteceram, eu fui transferida para um outro hotel do complexo Marriott. Um quarto lindo, confortável, mas ainda assim não era o meu lar. Nessa altura, eu já havia chorado horrores. Mesmo assim, algo dentro de mim insistia em confiar que Deus me apresentaria o melhor lugar. E foi exatamente o que ele fez. Com esperança, marquei mais uma visita, acreditando que seria a última. Mas adivinhem? Fomos mal recebidos, ninguém nos deu atenção e o Igor já queria desistir e buscar um Airbnb. Mas dentro de mim ainda havia uma chama, aquela fé teimosa que não se apaga facilmente. Dentre tantas visitas mal sucedidas, foi então que em uma, no caminho de volta, um condomínio me chamou a atenção. Imagine só, recém-chegada num país novo, tentando alugar uma casa apenas por alguns meses. Dá para entender as recusas, não é mesmo? Mas Deus sempre prepara uma alma boa para cruzar o nosso caminho. E foi assim que eu conheci a Dona Mercedes, uma corretora encantadora que em poucos minutos de conversa simpatizou comigo. E acreditem, fomos aceitos. Ufa,
o alívio invadiu meu coração como um abraço. Em algumas semanas, contrato assinado, tudo certo para a mudança. Mas a história não acaba aí. A casa ainda passaria por uma pequena reforma e a data da mudança foi adiada 2 vezes. Enquanto isso, eu já havia comprado na Amazon o primeiro enxoval da minha casa nova: talheres, toalhas e roupas de cama. Para quem não sabe, a maioria das casas aqui já vem com eletrodomésticos básicos, geladeira, fogão e às vezes micro-ondas, lavadora e secadora. A nossa não tinha tudo, mas o essencial estava lá e eu comemorei como se fosse um presente dos céus. Depois de tantas lágrimas, incertezas e espera, finalmente estávamos em casa. Sim, finalmente. Essa foi sem dúvida uma das experiências mais desafiadoras da minha vida fora do Brasil, mas também uma das mais transformadoras, porque no meio das frustrações eu aprendi algo precioso. A fé nos sustenta quando tudo parece desabar. E você, viajante, teria coragem de embarcar numa aventura como essa? Me conta aqui nos comentários o que mais te impressionou nessa série e qual parte da jornada tocou mais o seu coração. E se você está curtindo essa história e ainda não deixou o seu like, não perca seu tempo. Curta o vídeo agora mesmo e compartilhe com aquele amigo que queira viver também uma aventura nos States. Porque no fim das contas, não é sobre mudar de casa, é sobre mudar por dentro. Muito obrigada, meus queridos viajantes, vocês que ficaram comigo até aqui, que curtiram essa série e se emocionaram por cada história. E a nossa próxima parada será nos Emirados Árabes Unidos. Estaremos em Dubai. Não perca, viajante! Arrivederci! Tchau, tchau!